Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o diácono Felipe Oliveira e eu estou aqui para que nós possamos compartilhar o resumo da nossa próxima lição de número 10, do dia 5 de dezembro de 2021, nosso próximo domingo, que tem por tema Paulo e o seu amor pela igreja, que tem por título, melhor dizendo, Paulo e o seu amor pela igreja. O nosso texto áureo, ele está localizado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A, que diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. Para que nós possamos iniciar a nossa reflexão, o nosso resumo, eu quero fazer algumas perguntas, que são importantes para que nós possamos compreender o que o apóstolo Paulo ensina, principalmente nessa carta aos Tessalonicenses, que é a base da lição de número 10, e como todo o ensino desta lição que nós estamos estudando. Primeira pergunta: o que é igreja? Qual é a sua concepção de igreja? O Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, nós vamos perceber que a ideia que o Paulo tem não é de um templo físico, de 4 paredes, não é de uma denominação. A ideia que Paulo passa nos seus escritos, nas suas cartas, e que nós vamos aprender na lição de número 10, igreja é um ajuntamento de pessoas, de irmãos na fé, de pessoas que servem a Jesus como Senhor e Salvador, o amam e trabalham para o avanço do reino do nosso Senhor aqui na terra. Então, esta é a concepção de igreja que vai ser trabalhada nas cartas paulinas, aqui também na carta de Paulo aos Tessalonicenses, base da lição de número 10, e essa concepção que nós temos que ter em mente para que possamos aprender o conteúdo desta lição que nós estamos trabalhando. A segunda pergunta é que, uma vez que eu entendo que igreja é um ajuntamento de pessoas que servem a Jesus, como é o meu relacionamento com ela? Como é que você se relaciona com a sua igreja? Você ama, de fato, a igreja em que você está? Ajuntamento de pessoas, não estou falando de denominação, não estou falando de templo. Qual é o seu relacionamento? Qual é a contribuição que você tem dado à sua igreja, ao local em que você está? A sua relação, ela é positiva ou negativa? Em outras palavras, você tem mais ajudado no desenvolvimento do reino ou você tem mais atrapalhado no local em que você está? São reflexões que nós precisamos ter em mente, são respostas que nós precisamos ter de forma convicta para que nós possamos entender de fato qual o nosso papel dentro da igreja do Senhor, dentro do local em que o Senhor nos chamou para servir. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao ponto 1, o primeiro ponto da nossa lição de número 10, repetindo o título, Paulo e o seu amor pela igreja. Ponto 1, o amor de Paulo pela igreja. O Paulo tem como uma das marcas principais aí do seu ministério o cuidado e o zelo pelos seus filhos na fé, o amor que ele demonstrava aos irmãos que se convertiam naqueles locais em que ele começou a evangelizar. Tessalônica, Éfeso, Corinto, foram igrejas fundadas pelo Paulo, em que o Paulo chegou, evangelizou e ganhou estes irmãos. Então ele tem esse amor, e ele demonstrava esse amor como? Com zelo, com cuidado, porque amor, e a gente vai aprender ao longo da lição, não é algo apenas teórico, não é algo apenas dito com palavras, mas é algo que se pratica, é algo que se mostra, é algo que se vê. Então, o apóstolo sabia, por exemplo, que a confissão de Jesus como Senhor e Salvador por parte de uma pessoa é apenas o início da vida cristã. Nós sabemos e nós fazemos isso, convite às pessoas para que elas possam aceitar Jesus, como nós dizemos, isso é apenas o início da fé cristã. Ali não culmina, não, ali é apenas o início, ela está apenas começando a sua caminhada com Cristo, começando a sua jornada cristã. Quando eu falo de jornada, eu sempre lembro do livro do John Bunyan, O Peregrino. Aconselho aos meus irmãos lerem, é algo extremamente edificante para a sua fé quando nós falamos de jornada cristã. Por isso, a preocupação de Paulo, sabendo que confessar o nome de Jesus como Senhor é apenas o início da jornada cristã, por isso a preocupação de Paulo está no desenvolvimento espiritual
dessa pessoa que confessou a Jesus como Senhor e Salvador. O desenvolvimento espiritual dessa pessoa, o seu crescimento. Então, Paulo ele vai se comportar como? Como um pai. Um pai que orienta, um pai que aconselha, um pai que veste, um pai que alimenta os seus filhos e um pai que está presente na vida dos seus filhos, objetivando o quê? O crescimento, o desenvolvimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? Paulo visava esse crescimento saudável dos seus filhos na fé. Visando esse crescimento espiritual dos seus filhos na fé, o Paulo, quando ele contempla, né, quando ele percebe que estes cristãos que receberam o evangelho através da fé, quando ele percebe que estes cristãos, eles estão vivendo o que aprenderam, vivendo o que receberam, o Paulo muito se alegra. O Paulo se regozija, a gente percebe isso na forma que ele vai demonstrar como os tessalonicenses receberam, né? Receberam com poder, o Paulo vai demonstrar isso. Então, o Paulo se alegrava quando percebia que os cristãos, né, que foram evangelizados, que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, eles demonstravam na prática o evangelho que eles receberam com fé. Isso aconteceu na igreja de Tessalônica, como eu já disse. Estas pessoas, elas demonstraram a sua fé, né, a prática viva da fé no Evangelho, através do abandono dos ídolos, por exemplo, através do abandono de demais práticas pecaminosas, como mentira, devassidão, prostituição e etc., assim como foi uma marca das pessoas evangelizadas no ministério do apóstolo Paulo. Então, as pessoas receberam o Evangelho com amor e convicção, e abraçaram a mensagem de Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Uma vez que é importante frisar, e é importante que você deixe isso bem claro na sua sala de aula, que não existe conversão verdadeira sem obras que testifiquem o compromisso feito com Deus. Tá? No cristianismo, no Evangelho de Jesus Cristo, não existe amor sem obras. Não existe fé sem obras, não existe palavras vazias. Nós dizemos que amamos a Deus e nós vivemos como pessoas que verdadeiramente amam a Deus. E se nós amamos a Deus, como dizemos, nós vivemos, nós demonstramos isso. E uma das maneiras de demonstrar esse amor que nós temos em Cristo é na igreja, no nosso relacionamento com a igreja. Então, quando nós amamos a Deus, amamos também a igreja e fazemos de tudo para o desenvolvimento do reino de Deus no local em que fomos chamados a servir. Aí eu volto a fazer a pergunta que foi feita no início. Será que nós estamos mais contribuindo para o avanço do reino de Deus, aonde nós somos chamados a servir, ou será que nós estamos atrapalhando? Qual é o desenvolvimento que nós temos tido? Qual é o relacionamento que nós temos tido na igreja local, aonde o Senhor nos chamou a servir? Esse é o primeiro ponto, né, da lição de número 10, o amor de Paulo pela igreja. Nós chegamos aí no segundo ponto, o amor e a fé na igreja. O amor e a fé na igreja, segundo ponto da lição de número 10. Nós vamos ver que um dos principais temas abordados ao longo das epístolas paulinas é o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, ou, para ser mais exato, revelado no sacrifício de Cristo. Nós aprendemos aí em teontologia que Cristo é o rosto físico de Deus. Então, Deus, ele ama a igreja, Deus, ele ama o homem, e ele demonstrou esse amor como? Enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos homens. Aí a gente tem o famoso texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O entendimento para o apóstolo dos gentios do amor é uma relação direta com a fé. Se nós amamos, nós temos fé. Se nós temos fé, nós temos um amor. Então, a salvação,
ela nos é ofertada por Deus através de Jesus, e nós recebemos tal dádiva através da fé. E aí nós podemos até usar o texto que o próprio Paulo escreveu aos Efésios, né, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, como pecadores, nós somos salvos, né, nós somos alvos do amor de Deus. Salvos através do amor de Deus na pessoa de Jesus. Da mesma forma que com alegria nós recebemos o amor de Deus. Você gosta de ser amado por Deus? Pois é satisfatório ser amado por Deus. É muito bom saber que um Deus tão grande, tão poderoso, pode ser tão misericordioso com uma pessoa tão falha como eu, tão falha como você. Então, se você recebe esse amor com alegria, com satisfação, da mesma forma como somos salvos e filhos de Deus, nós devemos amar os nossos irmãos, demonstrar esse amor que dizemos ter por Deus aos nossos irmãos, né? Aí nós devemos lembrar de uma fala de Jesus, né? Como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não o vê, se você não ama o seu irmão, a quem você vê? Né? Uma frase clássica de Jesus presente nos evangelhos. Então, como é que eu amo os meus irmãos? Amando na prática, fazendo uma relação direta de amor e de prática. De que forma? Estando ao lado destes irmãos, orando pelos meus irmãos, ajudando ele nas suas necessidades e suportando ele nas suas fraquezas. Então, Paulo, ele ensina aos seus filhos na fé que o amor ele deve ser praticado a Deus, recebendo com fé a dádiva que o Senhor nos ofertou, deve ser visto na prática, na nossa vida cotidiana, onde eu coloco em prática aquilo que eu aprendi com o Evangelho, e colocando em prática aquilo que eu aprendi com o Evangelho, eu irei, com toda certeza, amar os meus irmãos, cuidar dos meus irmãos, orar pelos meus irmãos, suportar as suas fraquezas e ajudar a ele nas suas necessidades. Tá? Isso porque o amor é sacrificial dentro do Evangelho. Eu já disse, citei o texto de João 3,16, aonde nos mostra que Deus ele amou o homem, Deus ele ama o homem, e ele demonstrou esse amor como? Enviando Jesus para morrer. Tá? Então, o amor no Evangelho é um amor sacrificial, que vai além da nossa vontade, muitas das vezes, que vai além das nossas limitações. Aí eu te convido a lembrar de Jesus, base dessa lição de número 10, né? Como também toda esta carta, os 5 capítulos, né? Os 5 capítulos da primeira epístola, que falam sobre a igreja, que falam como eles receberam o Evangelho. Então, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Tá? Já ficou bem claro o que é fé e amor para Paulo, e já ficou bem claro também como os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, entendiam fé e amor no Evangelho. Deixamos isso bem claro nos 2 primeiros pontos. Né? A fé recebida pela dádiva de Deus, pelo presente que o Senhor nos oferta, que é a salvação, o perdão dos pecados, eu recebo isso através da fé. E o amor, algo que eu amo a Deus, que eu coloco a pessoa de Deus acima das minhas próprias vontades, a tal ponto que e a obra do Senhor naquele local. Mas eu quero falar com os irmãos, especialmente também, sobre esperança. Né? A esperança que está totalmente ligada aí à palavra paciência e à palavra perseverança. Então, o Paulo ele também vai trabalhar o aspecto de esperança, e é uma característica dos irmãos de Tessalônica. Eles tinham a perseverança como fruto da fé. Eles tinham a paciência como fruto da fé que receberam de Deus. Então, os irmãos de Tessalônica, por mais que sofressem com diversos tipos de dificuldade, eles eram pessoas que não abandonaram a Cristo. E Paulo vai trabalhar, muitas das vezes, esse contexto, essa ideia ali no capítulo 3, no capítulo 5,
né, da primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele deixa bem claro que, por mais que os irmãos de Tessalônica estivessem sofrendo perseguições, dificuldades de diversas formas, eles não abandonaram a Deus. Eles tinham convicção do que receberam. Eles tinham convicção do Deus a quem serviam. A fé deles não era algo apenas intelectual, não era algo apenas passageiro. Não. Mas eles já viam, já descansavam na esperança e na certeza de que este mundo passageiro, ele está refém a isso mesmo. A lutas, a dificuldades, a aflições, a privações. Então, a maior esperança que eles tinham era do encontro com Cristo. E a gente até vai ver o Paulo trabalhando, né, a segunda vinda de Cristo na carta aos Tessalonicenses. Então, com os irmãos de Tessalônica, nós aprendemos também a termos esperança em Deus, a saber que o socorro, ele vem do Senhor. E que por mais que lutas sejam grandes e fortes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos perseverar por aquilo que recebemos de Deus, perseverar para que comprovemos e mostremos que a nossa fé, ela é verdadeira, ela não é passageira, e perseverar para que demonstremos que verdadeiramente nós amamos a Deus. E aqui nós chegamos na conclusão da nossa lição de número 10, onde eu quero ler, né, o que o autor da lição, o comentador, ele fala. Na lição de número 10, Paulo, seu amor pela igreja, ele conclui da seguinte forma: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Lição bem clara e evidente. Os irmãos de Tessalônica amavam o lugar em que o Senhor os chamou para servir. E aí eu volto a fazer a reflexão. Será que nós, verdadeiramente, nós amamos a congregação que o Senhor nos colocou? Ou será que fazemos apenas pelo cargo, pela função? Será que fazemos apenas pela atribuição que recebemos? Será que é um peso ou é por amor? Ou é com alegria? Estes irmãos, eles faziam o que faziam com alegria, com amor, com disposição. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Paulo demonstrava isso. Então, para Paulo, nunca foi um peso cuidar dos irmãos, nunca foi um peso ensinar os irmãos, nunca foi um peso estar ao lado deles, ouvir as suas queixas, ouvir as suas dificuldades, estar ao lado, presente. Nunca foi um peso suportar as falhas, as limitações que eles demonstraram ao longo do caminho. Pelo contrário, o amor que o Paulo tinha a Deus e a obra, ao chamado que o Senhor tinha na sua vida, fazia com que ele também amasse a igreja a qual ele estava cuidando. A gente vê que o seu coração, né, se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. Nós falamos muito da igreja de Cristo. A igreja de Cristo vem buscar a sua igreja, mas muitas das vezes a gente fala como se fosse algo distante, como se nós não fôssemos a igreja de Cristo, como se aquele irmãozinho que está lá do nosso lado, muitas das vezes com muitas limitações, com muitas dificuldades, com muitas fraquezas, ou muitas das vezes aquele irmão que ele pouco contribui, mas ele está ali presente, se congregando, com amor, com alegria. Esse irmão, ele faz parte da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Se somos a igreja de Cristo, devemos viver com fé, devemos viver com amor e devemos trabalhar para o avanço do reino de Deus, aonde o Senhor nos chamou a servir. Tá? O meu desejo é que Cristo abençoe a sua vida e que estes aprendizados eles possam ser colocados em prática, porque com toda certeza o reino de Deus é que tem a ganhar. Um forte abraço, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.